graça e a paz. Eu quero hoje ministrar sobre a sua vida, a vontade de Deus, que nós sejamos inabaláveis. E ao longo desse compartilhamento eu quero ler 3 textos. Eu vou ler um texto em Timóteo, um texto em Apocalipse e um texto em Coríntios. Mas vamos começar lendo o texto em 1 a Timóteo 3,15, que diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E Apocalipse 3,12 diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? O Senhor, na verdade, Ele quer que nós sejamos colunas que sustentem a obra. Cristo é o alicerce da obra, mas o Senhor levanta em cada um de nós muitas colunas, e Ele espera que nós sejamos inabaláveis. Cada uma dessas colunas que somos nós, que caem, a obra ela sofre um atraso. Pessoas que poderiam ser alcançadas pelo Evangelho demoram um pouco mais de tempo para serem alcançadas. Eu posso afirmar então que a vontade do Senhor é que sejamos inabaláveis, colunas inabaláveis. Primeiro, aos Coríntios 15:58, tem um verso muito interessante que fala sobre isso, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse verso aqui, ele nos diz algumas coisas interessantes. Primeiro, que nós devemos ser firmes e inabaláveis e abundantes ao fazer a obra do Senhor. E ele diz que o nosso trabalho não é vão, mas ele não é vão quando ele é no Senhor, não na nossa força. Nós precisamos, primeiramente, ter uma atitude firme, uma atitude de bom ânimo. Nós precisamos, nesses dias de hoje, ignorar a situação ao nosso redor e olharmos fixamente para o Senhor. Nós temos que ignorar a força dos ventos contrários. Essa é a atitude de um espírito, de uma coluna inabalável. E eu queria então trazer à luz de Efésios 6, do verso 14 ao 18, falar um pouco sobre esta armadura que nos torna inabaláveis, não só nos dias de hoje, mas sempre. Então vamos lá, Efésios 6, do 14 ao 18. Eu vou ler os versos e vou pontuar cada um deles, para que nós entendamos como nos tornarmos essas colunas inabaláveis, então, que o Senhor deseja. Verso 14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, nesse verso aí, cingir significa usar uma cinta, usar um cinto. A verdade é o Evangelho. Então, nós devemos estar vestidos, estar presos, estar amarrados à verdade do Evangelho. Estarmos amarrados, não nos afastarmos da palavra do Senhor. Aquilo que nós queremos que fique firme, nós prendemos com uma cinta. Assim deve ser o Evangelho, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não questionamos a vontade do Senhor, aceitamos, e assim como os montes de Sião, continuamos inabaláveis. Ainda nesse verso aqui, fala da couraça da justiça. A couraça, antigamente, ela era usada para proteger o peito do guerreiro, e as setas malignas do inimigo, elas visam atingir o nosso coração. Então, a couraça da justiça, ela visa proteger o nosso peito, o nosso coração, contra as setas inflamadas do inimigo. João afirma que, quando a condenação atinge o nosso
coração, nós temos muita dificuldade em termos comunhão com Deus. Quando nós nos sentimos acusados, condenados, a nossa comunhão com o Senhor, ela fica comprometida. Não da parte dele, da nossa parte, pois nos sentimos indignos. Uma vez que nós somos justos, nós devemos andar debaixo da proteção da couraça da justiça, e assim seremos protegidos das setas malignas. O verso 15 diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés aqui, eles apontam para fundamento, para segurança, firmeza no combate. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, é que nos dá firmeza para o combate e certeza da vitória. Sem essa firmeza, sem que estejamos calçados e firmados na preparação do evangelho da paz, nós não conseguiremos a vitória e não seremos colunas inabaláveis. Somente aqueles que têm a paz com Deus conseguem firmar os pés no dia da batalha. De manhã cedo, nós acordamos e quando nós estamos em comunhão com Cristo, independente de como será o nosso dia, nós sabemos que os nossos pés estão firmes e que a vitória é certa, pois o Senhor é o nosso guia. Esta paz do Senhor que nos firma, ela está conosco. Quando nós cremos e acreditamos que sobre nós não existe nenhuma condenação, nenhuma seta do inimigo é capaz de furar a couraça da justiça. O verso 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, é por meio desse escudo da fé que nós apagamos, que nós eliminamos esses laços que o inimigo joga sobre nós. Mas como ele joga esses dardos inflamados sobre nós? O inimigo coloca pensamento em nossas mentes e faz com que esses pensamentos se pareçam com os nossos pensamentos, para que a condenação venha de nós mesmos e não dele. Tudo aquilo que Deus nos dá é recebido por fé, mas o inimigo tenta nos desqualificar, dizendo que somente crer não basta, dizendo que nós não merecemos, nós nunca vamos conseguir merecer a graça de Deus sobre nós. Isso é verdade, nós nunca vamos conseguir, mas ele derrama sobre nós a si mesmo. Nós somos justos e somos justificados. Então não deixe que os pensamentos do inimigo surjam na sua mente, como se fossem pensamentos seus. Rejeite e se ampare no escudo da fé e apague esses dardos do inimigo sobre a sua vida. Não caia nesse truque. Esse pensamento não é seu. O seu pensamento é: eu sou filho amado, sou justo no Senhor. Amém? O verso 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A certeza da salvação, ela é um capacete nas nossas cabeças. No momento em que você começa a duvidar da sua salvação, todas as partes da armadura que o Senhor preparou para você começam a desmoronar, começam a desfazer, começam a desintegrar. Nesse mesmo verso, nós vemos que a espada do Espírito é a palavra viva de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor impressa. Mas se você olhar isso somente como letras impressas, é um livro. É um livro muito bonito. Tem início, tem meio, tem fim. A história é linda, mas é somente um livro. São palavras. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra do Espírito, que é a união entre a palavra e o Espírito da espada, para vencermos o diabo. Nós devemos tornar a palavra escrita, a letra da palavra, viva em nossas vidas, para que nós possamos vivê-la dia após dia, crendo que ela é o nosso norte, é a nossa salvação. O que nós precisamos saber da vida, o que nós precisamos saber para vencer o inimigo, o que nós precisamos fazer para saber quem somos e por que estamos aonde nós estamos, está na palavra do Senhor. Amém? Tudo que nós precisamos para vencer o diabo é essa espada, a espada viva da palavra do Espírito. Finalmente, o verso 18 diz assim: orando em todo tempo
com toda oração e súplica. Eu vou repetir. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A maneira como nós vestimos todas as partes da armadura é orando em espírito, orando em línguas, orando ao Senhor do profundo do nosso espírito, tornando o rema, tornando a palavra viva, real para nós, trazendo chama para a espada da verdade. Aqueles que têm dificuldade em crer que os seus pecados foram perdoados, totalmente perdoados, eles não conseguem fluir na presença do Espírito e, por consequência, eles não conseguem orar ao Espírito, eles não conseguem vestir a armadura do Senhor, que nos faz forte, que nos faz colunas inabaláveis. Quando nós entendemos que somos realmente amados, sem merecer, mas realmente amados, nós somos mais alimentados e nós conseguimos orar no Espírito, e aí mais somos guardados e mais nos tornamos colunas inabaláveis. As colunas que suportam a salvação e a graça do Senhor, as colunas que nos movem a levar o Evangelho a toda a alma. Pode acontecer qualquer crise, pode acontecer o que for, nós nunca nos calaremos, pois nós somos colunas inabaláveis. Nós somos intocados, porque nós somos colunas inabaláveis. Nós não seremos atingidos, porque nós somos colunas inabaláveis. E nós não ruiremos, porque nós somos colunas inabaláveis. Quando nós entendemos, então, que nós somos amados, nós vestimos a armadura e nós nos tornamos cada vez mais firmes e fortes na presença do Senhor e no Evangelho do Senhor. Mais forte se torna a armadura que o Senhor coloca em nós. Nós vamos, então, aproveitar esses dias que nós estamos em casa, esses dias que nós estamos, eu não vou usar o termo quarentena, esses dias que nós estamos nos nossos lares, em segurança, para que nós cresçamos na presença do Senhor, aproveitando todo esse tempo para orar em espírito, para buscar dia após dia a armadura que o Senhor colocou à nossa disposição. Vamos aproveitar esse tempo para nos tornarmos cada vez mais íntimos do Senhor, para termos comunhão, para transformarmos a palavra escrita em palavra viva que habita em mim. Eu quero terminar essa ministração lendo novamente dos versos 14 ao 18. Esses versos, eles são muito bonitos e eu quero que eles deixem de ser letra para você e passem a ser palavra viva nesse dia de hoje. Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos contra a verdade, com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu convido então todos os irmãos a serem colunas inabaláveis, vestindo a armadura que Deus colocou à nossa disposição e sermos fonte de alegria e bênção e ministração do Evangelho para cada um que nos escutam, para cada um que nos vê e para cada um que nesses dias estão precisando de uma palavra de amor e de carinho. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz, desejando que essa palavra fale profundamente no seu íntimo. Amém? Em nome de Jesus.